falando sobre saber como convém, né? Então, essa é uma passagem de Paulo aos Coríntios, né? E que vamos aqui falar um pouquinho, né? Nós só temos 45 minutos, então temos o Evangelho também, que vamos falar um pouco, mas vamos falar aqui, ler essa passagem aqui de Paulo, né? Saber como convém. Então, eu tenho que dividir, né? 20 minutos para um e 25 minutos para outro. Mas vamos lá. A civilização sempre cuida saber excessivamente, mas em tempo algum soube como convém saber. Quer dizer, a gente procura excessivamente saber, né? A gente fica nessa procura de saber. Mas será que o que eu estou procurando saber, será que me convém? Será que me convém isso que eu estou procurando saber? É por isso que ainda agora o avião bombardeia, o rádio transmite a mentira e a morte é o combustível, alimenta maquinária de agressão. Vocês veem, meus irmãos, que hoje nós temos dentro da nossa casa, eu acho que vocês já ouviram muitos irmãos já falando, né, assim, sobre o que eu vou falar agora, de nós temos um meio de comunicação dentro da nossa casa que é a televisão. Nós temos outro meio de comunicação nas nossas mãos, que é o celular. Então, a gente fica em busca de procurar, quando é uma coisa que é boa, pouco a gente para olhar. Mas quando é uma notícia que não vai nos beneficiar, que não vai trazer nenhum resultado bom para nós, a gente para e olha, e muitas vezes ali dá opinião, né? E muitas vezes as opiniões são opiniões agressivas, dependendo do caso, mas muitas vezes são casos ruins, notícias ruins, e nós temos na nossa mão esses meios de. E a gente sempre vive em busca de saber, como eu falei e repito, sempre a gente só chama a nossa atenção quando se trata de coisas que não é agradável, que não vai somar no nosso dia ali, né? Naquelas horas que a gente está. Então vamos lá. Assim, também na esfera individual, o homem apenas cogita saber, esquecendo que é indispensável saber como convém, né? Nem tudo aquilo que eu procuro saber me convém. Em nossas atividades evangélicas, toda atenção é necessária ao êxito na tarefa que nos foi cometida. Aprendizes do Evangelho existem que pretendem guardar toda a revelação do céu para impô-la aos vizinhos, que se presume de posse da humildade, para tiranizarem os outros, que se declaram pacientes, irritando a quem os ouve, que se afirmam crentes, confundindo a fé alheia, que exibem títulos de benemerência, olvidando com mezinhas obrigações domésticas. Bem, esse aqui, aprendizes do Evangelho, isso aqui é para nós, né? Todos nós somos aprendizes, né? Todos nós aqui estamos aprendendo. Eu sempre digo que sempre tudo é uma sala de aula, a gente está aprendendo. Então, aprendizes do Evangelho. Essa mensagem veio direto para nós, né? Então, existe que pretendem guardar toda a revelação do céu para impô-la
aos vizinhos, né? Esse aqui, a gente, a gente aprende, né? A gente aprende as revelações do céu, mas a gente guarda todas elas para nós. A gente não divide com quem está do nosso lado. A gente não procura ensinar aqueles que estão do nosso lado, né? Então, a gente guarda esses ensinamentos que chegam até nós para um dia a gente impor, né? Porque muitas vezes a gente se acha, porque eu sei, eu me acho melhor do que aquele meu vizinho, aqueles que estão ao meu arredor. Vamos lá. Que se presume de posse da humildade para tiranizarem os outros. Né? Muitas vezes a gente parece tão humilde, né? Aí a gente diz assim, mas menina, Nacilda tem uma voz, ou tem um jeito tão, né? Tão meigo, né? Que eu não tenho nada de meiguice, mas é um exemplo, né? Tão meigo, tão dócil, tem tudo, mas muitas vezes aquilo é só uma casca, né? Aquilo é só uma casca que eu estou vestida naquele verniz, mas na verdade, aquele verniz de humildade, né? Mas certas atitudes minhas são tiranas, né? Que se declaram pacientes, né? Nós que nos declaramos pacientes, irritando a quem nos ouve. Muitas vezes a gente passa aquele para o outro que a gente que tem, que somos pacientes, mas a nossa conversação, né? A nossa conversação irrita aquela pessoa, né? Porque muitas vezes eu sou, sou dona da verdade, eu estou com a verdade, sou dona da verdade e quero que as pessoas vejam como eu penso e como eu acho que, que está certo. Que se afirmam crentes confundindo a fé alheia, né? Que é justamente que eu fico enfiando na cabeça daquela pessoa que tem que ser do meu jeito. E será que esse meu jeito vai ser benéfico para aquele outro? Será que convém para aquele outro? Será que o que eu estou ensinando para aquele outro vai ajudar aquele outro? Né? Então, a gente tem que ver o que chega até nós, o que chega até os nossos ouvidos. Porque a gente tem que dar uma peneirada em tudo que chega até nós. E é nessa peneirada, que eu sempre falo assim, a gente tem que tirar as coisas boas que vai nos beneficiar, que vai nos ajudar no nosso progresso moral e espiritual. Não é isso? Esses amigos, principalmente, são daqueles que cuidam saber sem saberes de fato, né? Então, eu quero enfiar na cabeça de um irmão, eu sou dona da verdade, eu estou com a verdade e quero que aquele outro siga o que eu estou fazendo, que eu acho, né? Mas aquilo que eu sei, que é para mim, que eu acho que é certo para mim, não convém para aquele outro. E muitas vezes eu acho que sei e de nada sei. Acho que estou sabendo, mas muitas vezes eu não estou sabendo de nada, né? Os que conhecem espiritualmente as situações ajudam sem ofender, melhoram sem ferir, esclarecem sem perturbar, né? Porque quando
realmente a gente começa a buscar conhecer as verdades verdadeiras de Jesus, a gente não fica impondo, né, para o outro, querendo que o outro aceite, né, aquela minha decisão, a maneira que eu vejo, as notícias que chegam até a mim, né? Aquilo me convém? Não. Aquilo vai me ajudar? Não. Pode ajudar o outro, mas a mim não vai ajudar. Mas quando eu começo a ver as verdades de Jesus, e quando eu começo a prestar atenção e começo a praticá-las, eu jamais vou querer ajudar aquela pessoa, vou ajudar sem ofender aquela pessoa, sem querer que aquela pessoa se sinta obrigada a agir como eu ajo, fazer o que eu faço, né? Então, melhora, ajuda aquela pessoa a melhorar sem ferir. Mas a gente, como ainda nós nos encontramos nessa escala de inferioridade de espíritos inferiores, quando um pisa no nosso calo, a gente já quer agir de forma totalmente explosiva, né? Mas daquela maneira não vai me ajudar. Esclarece sem perturbar. Sabem como convém saber. Sabem como convém saber, né? Porque nem tudo que chega para nós a gente vai dizer, né? Porque muitas vezes aquilo não convém para aquela pessoa. Em vez de ajudar, vai prejudicar. E aprenderam a ser úteis. Usam o silêncio e a palavra. Localizam o bem e o mal. Identificam a sombra e a luz. E distribuem com todos os dons do Cristo, né? Que aí, quando a gente entra e aceita os ensinamentos do nosso mestre amado, a gente começa a identificar, né, aonde está o mal, aonde está o bem, mas a gente fica no nosso silêncio e procura ajudar no que tiver ao nosso alcance, não para a derrota daquele, mas para o bem do nosso irmão, para o bem do outro. Informa-se quanto à fonte da eterna sabedoria e ligam-se a ela como lâmpadas perfeitas ao centro da força. Fracassos e triunfos no plano das formas temporárias não lhes modificam as energias. Esses sabem porque sabem e utilizam os próprios conhecimentos como convém saber, né? Então, hoje foi a mensagem, tá, aqui do livro Vinha de Luz, saber como convém, né? Então, é a gente buscar, meus irmãos, buscar, procurar saber aquilo que nos convém, aquilo que vai nos ajudar no nosso dia a dia, aquilo que vai ajudar na nossa caminhada, né? Muitas vezes a gente está tão bem em casa, está com aquela, né, está em paz, a gente está em paz interiormente, aí liga uma televisão, está na notícia ruim, aí só bota no jornal, notícia ruim, só procura notícia ruim, a gente está com o controle na nossa mão, vamos buscar, botar numa notícia boa, bota num programa bom, nós temos um celular, temos o YouTube, bota numa música boa, bota em palestra, bota em coisas que vai nos ajudar no nosso conhecimento, que vai nos ajudar a gente prosperar, né? Então, quando a gente, muitas vezes, aquilo chega, a gente está em casa, aí chega uma pessoa, vem com a fofoca, vem com isso, vem com aquilo, vem trazendo uma notícia lá do vizinho, venha trazendo uma notícia sei lá de quem, notícia ruim, fofoca, aquilo vai me ajudar? Aquilo vai me convém? Eu saber daquilo, na hora eu sei se aquilo deve ser bom para mim ou não, né? Então, é a gente buscar saber daquilo que vai me ajudar no meu dia a dia, tornar o meu dia a dia melhor, tornar o meu dia melhor,
que vai me ajudar no meu progresso moral e espiritual, que aquilo que eu estou procurando saber vai me ajudar, e essa ajuda, isso que está chegando até a mim, que eu estou procurando saber, futuramente eu já vou ajudar o outro, e isso é saber. A gente procurar saber como convém. Então, meus irmãos, a mensagem de hoje do livro Pinha de Luz, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo nosso irmão Emmanuel, foi essa. Então, vamos para a leitura do Evangelho, do capítulo 2, Meu Reino não é deste mundo. Ele é bem grande, né? A vida futura. Mas, como ele é grande, eu vou dar uma resumida, né? Mas eu vou falando aqui um pouquinho, né? Aos pouquinhos, vou tentar passar para vocês alguma coisa, viu, meus irmãos? Que eu estou aprendendo com vocês também. Eu estou aprendendo. Então, se eu falhar alguma coisa aqui, vocês me perdoem, viu? Porque eu estou em aprendizado também. Então, vamos lá. A vida futura. Por essas palavras, Jesus designa claramente a vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias, como o fim onde termina a humanidade. E como devendo ser o objeto das principais preocupações do homem sobre a terra. Veja bem, meus irmãos, esse primeiro parágrafo aqui. Porque, por essas palavras, Jesus designa claramente a vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias, como o fim, onde termina a humanidade. Né? E como devendo ser o objeto das principais preocupações do homem da Terra, coisa que a gente não se preocupa, né? Com a vida futura, a gente só se preocupa com a vida momentânea aqui. Essa sim, a gente se prende, a gente, sabe, a gente se prende, a gente deposita toda a nossa atenção, só se liga aqui nessa passageira, né? Mas a vida futura, essa a gente pouco importa. Vamos lá. Todas as suas máximas se referem a esse grande princípio. Sem a vida futura, com efeito, a maior parte dos seus preceitos de moral não teria nenhuma razão de ser. Por isso, aqueles que não crê na vida futura, imaginando que ele não fala senão da vida presente, não os compreendem ou os acham pueril. Né? Esse dogma pode, pois, ser considerado como ponto central do ensinamento do Cristo. Por isso, está colocado como um dos primeiros no início nesta obra, porque deve ser o ponto de mira de todos os homens. Só ele pode justificar as anomalias da vida terrestre e concordar com a justiça de Deus. Né? Então, Jesus, quando ele disse a Pilatos, meu reino não é deste mundo, né? Quando ele se referiu, meu reino não é deste mundo, porque realmente, né, ele sabia que aqui ele estava só cumprindo uma missão, né? E não foi uma missão fácil. Mas ele sabia que o seu reino era ao lado de nosso Pai Celestial, Deus Pai Todo-Poderoso. E que nós sempre sabemos, nós estamos aqui nesse plano físico, é uma temporária, e a gente fica o tempo todo só ligado mais nas coisas que não nos convém, como diz aqui a leitura do livro Vinha de Luz.
A gente só procura saber o que não nos convém. A gente só procura ter aquilo que não nos convém, né? E esquecemos que existe a vida futura e que nós nos prendemos muito aqui na vida física. Temos compromisso com aqueles que nos rodeiam. Temos compromisso, sim, com aqueles que chegam até nós. E através desses irmãos que chegam até nós, é que a gente começa a nossa missão aqui, cumprir os nossos compromissos. Vamos para frente. Os judeus não tinham, senão, ideias muito incertas quanto à vida futura. Né? Foi no tempo de Moisés, né? Os judeus, eles tinham aquela. Eles não tinham, senão, ideias muito incertas quanto à vida futura. Eles não tinham aquela certeza da vida futura, né? Era aquela coisa assim que ficava eles imaginando se aquilo era verdade ou não, né? Acreditava nos anjos, os judeus na época, eles acreditavam nos anjos, que consideravam como os seres privilegiados da criação, mas não sabiam que os homens pudessem vir a ser um dia anjos e partilhar sua felicidade. Quer dizer, eles acreditavam nos anjos, né? Mas eles tinham aquela coisa, ficavam naquela incerteza, né? Se existe outra vida depois dessa, será que existe outra vida? E muitas vezes existe, foi na época, lá atrás, né, antes de Cristo. E isso até hoje a gente ainda continua com essa incerteza. Será que existe vida futura? Será que eu tive outra vida para trás? Né? Será? A gente fica sempre nessa incerteza. Será? E tem muitos que não acreditam na vida futura, só acreditam nessa vida presente. Dizem, morreu, acabou-se. O que eu tiver de fazer, eu vou fazer logo aqui. O que eu tiver de aproveitar, eu vou aproveitar logo aqui, porque aqui acabou. Depois que eu for embora, acabou tudo, né? Mas já outros ficam, uns não acreditam, outros ficam naquela incerteza. E nós acreditamos na vida futura. Segundo eles, a observação das leis de Deus era recompensada pelos bens da terra. Veja bem, né? Eles imaginavam que a lei de Deus era recompensada pelos bens da terra, pela supremacia da sua nação, pelas vitórias sobre seus inimigos. Imagine só, meus irmãos, né? O que eles imaginavam. Que a vitória com seus inimigos, como existia, né, na época os duelos, e hoje ainda continuam os duelos. A gente acha que os duelos o duelo é aquele, você duelar com espada, mas existe muitos duelos ainda, continua ainda com força mesmo, o duelo reinando no nosso caminho, na nossa vida. Não com espada, mas muitas vezes a língua se torna uma espada, né? E ela fere, ela destrói. Então, eles achavam que vencendo o inimigo, eles estavam ali, aquela vitória era uma recompensa, né? Quer dizer, tudo só era em torno dos bens, das coisas terrenas, né? Eu estou aqui de olho no horário, porque Carlos disse que é 45 minutos. Vamos lá. Pela supremacia da sua nação, pelas vitórias sobre seus inimigos,
As calamidades públicas e as derrotas eram o castigo de sua desobediência. Imagine só. Eles achavam, na época, que a recompensa que vinha de Deus era os bens da terra, era vencer o inimigo, e todas aquelas catástrofes que acontecia na época, era castigo de Deus. Era uma forma de Deus nos castigar, né? Que Deus não nos castiga, pelo contrário. Moisés, sobre isso, não poderia dizer, mas a um povo pastor ignorante, que devia ser tocado, antes de tudo, pelas coisas deste mundo. Mais tarde, Jesus veio lhe revelar que há um outro mundo onde a justiça de Deus segue seu curso. E esse mundo que ele promete àqueles que observam os mandamentos de Deus, e onde os bons encontrarão sua recompensa. Esse mundo é o seu reino. E aí que ele está em toda a sua glória e para onde vai retornar ao deixar a terra. Bem, isso aqui fechou, né? Mas tem mais aqui, mas vamos falar um pouquinho. Então, meus irmãos, a gente fala lá do tempo de Moisés, os judeus, mas isso até hoje a gente vem trazendo conosco. Muitos de nós ainda estamos muito agarrados àquele tempo. Olhe que já faz mais de 2000 anos, 2021 anos, e muitos de nós ainda estamos agarrados àqueles costumes daquela época, achando que a vida só se resume aqui nessa temporária, aqui. Mas Jesus, na sua infinita misericórdia, veio nos ensinar, veio revelar para nós que existe sim a vida futura. E a vida futura, essa que nós estamos aqui, esse presente, nós estamos vivendo o presente. Porque quando Jesus disse, na casa do meu pai há muitas moradas. Então, essas moradas, o que nós estamos fazendo aqui, nós estamos vivendo, o nosso passado está aqui no nosso presente. O que eu fui no passado, está aqui no presente. Né? E o que eu vou ser amanhã? O meu futuro amanhã é o que eu estou fazendo agora. Né? Então, a gente tem que viver esse presente nas coisas boas. E sabendo que esse alicerce da vida futura, a gente começa a construir ele aqui. Aqui, as nossas mudanças interior. Seguir os ensinamentos do nosso Pai Celestial. Buscar ver o nosso irmão de uma forma diferente. Buscar ajudar verdadeiramente. Esses são os ensinamentos de nosso Senhor para nós, para que a gente possa aqui ir construindo essa morada. Porque sabemos que existe hoje, nós estamos sabendo, porque antes, quem sabe se nós não estávamos lá naquela época, aqui na época de Moisés e os judeus, né? Imaginando que tudo era aquilo, as coisas materiais, e a gente se apegava às coisas materiais. E hoje nós temos, graças a Deus, estamos tendo essa consciência que essa vida aqui é passageira. Estamos lutando, sim. Estamos lutando para nós nos desapegar a esses costumes. A esses costumes que nos vêm arrastando de outras existências. E esses costumes foram quedas nossas em outras existências e que hoje a gente vem trabalhar. Hoje, graças a Deus, a gente já tem esse conhecimento, já tem esse entendimento
que a vida, existe a vida futura, e que aqui é momentânea. Então, a gente tem que aproveitar esse momento, a nossa reencarnação, e fazer coisas boas, praticar o bem, seguir os ensinamentos do nosso Pai Celestial, os mandamentos do nosso Pai Celestial, né? Então, a gente vai procurando trabalhar o nosso interior, a ser humilde, a sempre passar notícias boas, sempre passar ensinamentos bons, ajudar o outro, né? Buscar melhorar o orgulho, a vaidade, o egoísmo, para que quando eu voltar para casa, eu voltar para a vida futura, que essa sim é a verdadeira, nossa verdadeira morada, que tudo que nós estamos fazendo aqui é em benefício dessa vida futura que nós temos, que nós sabemos que vamos voltar, nós encontrar, meus irmãos, uma morada boa, porque nós construímos esta morada. E começamos aqui. Nós começamos a botar as primeiras pedras do alicerce aqui, né? Então, entretanto, Jesus, conformando seu ensino ao estado dos homens da sua época, não acreditou dever-lhe dar uma luz completa, que os teria ofuscado sem os esclarecer, porque não o teriam compreendido. Ele se limitou a colocar de alguma sorte a vida futura, em princípio, como uma lei natural, a qual ninguém pode escapar. Todo cristão crê, pois forçosamente na vida futura, mas a ideia que muitos fazem dela é vaga, incompleta e, por isso mesmo, falsa em vários pontos. Para um grande número, não é senão uma crença sem certeza absoluta. Daí as dúvidas e mesmo a incredulidade. Quantos irmãos nossos diz assim, quando morrer vai passar, vai ficar dormindo lá no túmulo, né? Vai ficar dormindo não sei quantos anos, até a volta de Jesus, né? Não acredita na vida futura. E muitos deles ficam lá presos, sim, preso, porque não acreditou que existe uma vida futura, que vai dormir. Morreu, vai ficar dormindo até a volta de Jesus, que Jesus vai vir e vai acordar tudinho, né? Então, se prende. Então, aquele conhecimento fica limitado, né? E onde entra, nem tudo me convém. Será que aquilo que aquele está pensando dessa maneira me convém, né? Então, é, é aí que tem a incredulidade, a incerteza. Quando a gente fala de vida futura, não acreditam. Isso é besteira, que não existe vida futura, não existe reencarnação, existe a ressurreição, vai ressuscitar dos mortos, Jesus vai vir e vai acordar todo mundo, enfim. Então, e quando isso acontece, quando chega na pátria espiritual, a realidade é outra completamente diferente, né? O Espiritismo veio completar neste ponto, como em muitos outros, o ensinamento do Cristo, quando os homens estavam amadurecidos, para compreenderem a verdade. Então, nós só tivemos condições de entender a mensagem que Jesus estava passando para nós, naquela época, a gente estava lá, acreditando, não acreditando que existia vida futura, só acreditando na vida material, que fizemos muitas besteiras. Então, para que isso? Hoje essa mensagem chega até nós, foi o amadurecimento, né? Hoje nós estamos mais maduros. Maduro na forma de quê? De conhecimento. A gente procurando conhecer, procurando entender, né? E de reencarnação em reencarnação, as verdades vão aparecendo. Não é isso? Então, com o Espiritismo, a vida futura não é mais um simples artigo de fé, uma hipótese, é uma realidade material, demonstrada pelos fatos
porque são as testemunhas oculares que a vêm descrever em todas as suas fases, em todas as suas peripécias, de tal sorte que não somente a dúvida não é mais possível, mas a inteligência mais vulgar a pode imaginar, sob seu verdadeiro aspecto, como se imaginasse um país do qual se leu uma descrição detalhada. Ora, essa descrição da vida futura é tal ponto circunstanciada às condições de existência feliz ou infeliz daqueles que aí se encontram. São tão racionais que podemos dizer, apesar disso, que ela não pode ser de outra forma e que está bem lá a verdadeira justiça de Deus. Bem, meus irmãos, todos nós sabemos. Graças a Deus, hoje já temos conhecimento da vida futura. E sabemos que aqui nós estamos passando fazendo uma passagem. Estamos aqui porque erramos muito em outras existências, justamente pelo fato de não acreditar na vida futura. Então, o não acreditar na vida futura é que a gente se apega a muitas coisas materiais e começa ali esquecer os ensinamentos do nosso mestre amado, né? E a gente fortalece quem? O orgulho, a vaidade, o egoísmo, a avareza, a inveja, o ciúme, todos esses sentimentos que, em vez de nos ajudar, nos prejudica. Mas quando a gente começa a ver os ensinamentos do nosso mestre amado e começa a aceitar, começa a compreender de verdade, começa a se aprofundar, aí a gente começa a trabalhar e dizer assim, eu não estou aqui à toa neste mundo. Diante de todos os sofrimentos que eu passo, diante de todas as dificuldades, eu estou aprendendo. Eu estou aprendendo. Eu estou numa sala de aula. A Terra é uma escola. Eu estou aprendendo. E no momento que eu estou aprendendo a me melhorar, eu também já estou podendo ajudar a outros. Não é? Por quê? Porque eu sei que isso aqui é passageiro. Porque a vida futura, essa sim, é que é a principal que eu tenho que ficar, eu tenho que colocar a minha atenção é nela. Que tudo que eu fizer aqui o resultado, a mais tarde, vai aparecer. E esse resultado pode ser benéfico na minha vida futura ou não. Então, tudo que a gente fizer aqui vai ter um resultado amanhã. O resultado de bom ou de ruim. E esse resultado é que vai interferir lá na minha vida futura, né? Por isso que sempre os ensinamentos de Jesus nos ensina, né? Que a gente busque a trabalhar-se o interior. A nossa reforma íntima, essa é a principal, né? Buscando trabalhar o orgulho, o egoísmo, a vaidade. Vamos trabalhando esses sentimentos, porque esses sentimentos, sim, são prejudicial. E isso nos deixa cego para que a gente não veja a vida, não essa aqui, que a gente estamos vivendo. A gente tem que cuidar dessa daqui, sim. Nós temos que cuidar dessa daqui para cumprir os nossos compromissos que vai nos beneficiar na vida futura. Então, meus irmãos, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja com todos nós. Espero, meus irmãos, ter passado uma mensagem para vocês, ter chegado até vocês e vocês terem entendido. Espero ter ajudado de alguma forma. Muita paz e luz, que Jesus ilumine a todos e que a Virgem Mãe Maria Santíssima nos acolha no seu amparo e nos cubra com o seu manto sagrado. Carlos, passo para você, meu irmão. Oi, Nafilda, muito boa noite, minha irmã, muito obrigado. A gente pôde ver, né, Nafilda, os dois textos que você trouxe, que o modo como a gente escolhe o que é bom para mim hoje, o que não é bom para mim, isso vai de dizer como eu vou estar amanhã, como espírito desencarnado. O que não colocando a minha
saúde, se eu estou tendo aí um bom uso dela, da minha saúde, né? Se eu faço um bom uso dela, inteligência, o tempo, né? Se eu tenho tempo, se eu faço um bom uso dele, então isso é o que nos convém e o que não nos convém, né? E aí faz com que a gente fique preso, amarrado, né? Preso às coisas ou então às pessoas também, né? Quantos de nós espíritos, quando a gente desencarna, a gente não fica aí com a esposa, um filho, e por aí vai, né? Então é o que a gente vê hoje, o que nos convém, o que é que nos faz bem, né? Hoje eu aqui, espírito encarnado, o que é que me faz bem no caminho do evangelho, né? Como tem aquela outra lição, a gente não pode servir a Deus e a mamon. Eu tenho que fazer o certo ou o errado, né? Então, o que é que me convém dentro dos caminhos certos? É isso? É aquilo? Abrir mão de alguma coisa? Abrir mão outras coisas? Porque isso diz o modo como a gente vai estar no mundo espiritual amanhã, na vida futura, né? Então, se eu quero acordar, pelo menos com a consciência de onde estou, como eu estou, porque quantos e quantos espíritos acordam, quer dizer, nem acordam, né? Acha que estão vivos fisicamente, ou muitos, como bem a irmã trouxe o exemplo, muitos ficam dormindo, achando que o Cristo um dia vem para acordar todos, e não é assim. A vida continua, a gente só muda de endereço, né? Mas olha, amanhã, olha como vai, nós como a gente vai amanhã, vai depender do que nos convém hoje, né? Do que eu estou fazendo hoje. É isso, Nacilda? Justamente, Carlos, isso mesmo. É a gente ver o que nos convém, né? Isso mesmo, tudo que você falou é verdade, né? Pronto. Então, muito obrigado, minha irmã, devido ao horário, né? É A gente vai ter que encerrar agora, meus irmãos, devido ao horário, e a gente sabe que a própria espiritualidade tem horário também, né? Mas a gente agradece aqui a Deus, a cada um, né, dos irmãos e as irmãs que estiveram aqui conosco, tanto na sala online quanto no centro presencial. A gente agradece a todos, aos também junto a nós, né? Estamos só porque a matéria está todo mundo igual, né? Então, O seu som está ruim, Carlos. Nós não estamos lhe ouvindo. Gracilda, tá Nós não ouvindo? estamos... Agora estão melhor. Alô? Oi, Alô, Nacilda, tá ouvindo? estamos ouvindo. Pronto. Então a gente agradece a todos por estar aqui conosco, tanto no presencial quanto no online. Vamos passar a palavra para a irmã Nacilda para que ela possa fazer as suas considerações finais e fazer a prece final. É com você, minha irmã. Graças a Deus, eu só posso agradecer a todos os irmãos, Muito obrigado mais uma vez. do nosso irmão Carlos e Emanuel, e a todos que fazem o pronto-socorro espiritual Ismael Ramos das Neves, em Alto do Rodrigues. Que Jesus ilumine a todos, meus irmãos, e aos nossos irmãos que estão aqui na sala e aos que estão presentes. Que Jesus abençoe a todos. Desejo uma noite de muita paz, um ótimo final de semana, que Jesus ilumine. E que essas bênçãos divinas possam chegar no coração de cada um de vocês, meus irmãos. Que essa luz divina possa chegar nos lares de vocês, na família de vocês, aonde quer que vocês estejam, que essa luz possa chegar. Que possa acalmando mentalmente, interiormente. E que
É com essa sintonia de paz, de luz e de amor que encerramos com a prece de São Francisco de Assis. Senhor, fazei de nós instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu levo o amor. Onde houver ofensa, que eu levo o perdão. Onde houver discórdia, que eu levo a união. Onde houver erros, que eu levo a verdade. Onde houver desespero, que eu levo a esperança. Onde houver tristeza, que eu levo a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazer que eu procure mais. Consolar, que ser consolado. Compreender, que ser compreendido. Amar, que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. É morrendo que se vive para a vida eterna, meu Pai. Muito obrigado, Senhor, e que Jesus abençoe a todos. Assim seja. Graças a Deus, muito bom. E até o próximo encontro, se Deus quiser. Se Deus quiser. Segunda-feira que vem estaremos aqui reunidos, mais uma vez, às 7 da noite. Tchau, um abraço. Obrigada. Tchau. Fique com Boa Deus. noite. Tchau. Tchau. Depois eu quero falar